Meu nome é Gabriela Previdelo Hort e eu estou bastante feliz com o convite daqui. Eu achei um espaço interessante e trouxe inclusive um tema polêmico da minha dissertação, porque eu achei que aqui era o lugar certo para tratá-lo. Eu sou recém-mestre da Universidade de São Paulo, do curso de Ciência da Informação, e o trabalho que eu trago hoje é um dos capítulos da minha dissertação, que quase não foi um capítulo, por ser bastante polêmico. E eu insisto em chamar de propostas não formais de documentação da arte contemporânea. A minha questão da arte, ela vem da minha formação. Eu sou artista plástica e fui, não me peço para desenhar nada, sempre fui ligada à teoria, a arquivos, a museus, e comecei a trabalhar com exposições e acabei com a arte contemporânea digital, né? E dentro desse percurso houveram muitas dificuldades em entender como esses trabalhos eram vistos dentro dos museus, como eles eram catalogados, quando estavam em museus, né, porque a maioria, ou museus ou galerias, a maioria ainda não está, né, principalmente da arte digital, que é o meu foco de pesquisa maior. Então eu começo com uma frase do Derrida, que é: a perturbação do arquivo deriva de um mal de arquivo. O Derrida ele tem esse livro que se chama Mal de Arquivo, que coloca um pouco a questão dos arquivos e das propostas de... né, o que nos leva a arquivar e a catalogar as coisas, porque se isto é bom ou não, depende da sua abordagem, né? Então, o que entendemos, né, como catalogação ou como preservação de uma obra de arte contemporânea? Que cabe, dentro desse universo, princípios não uniformizadores, não lineares ou não cronológicos, na organização de objetos, documentos e informação artística. Isso pode deixar muita gente de cabelo em pé, né? Você propor o caos dentro de um arquivo da arte. Mas isso cabe na hora da difusão do acervo, na hora de entender processos e uma tentativa de que não venha de cima para baixo a ordem e a assimilação, né, desses trabalhos. Os movimentos artísticos de arte contemporânea no início eram ignorados pelas instituições de documentação. Os happenings, eu estou aqui falando dos happenings, das performances, mesmo as instalações, os vestidos de carne, os trabalhos com luz, os museus, eles ignoravam esses trabalhos nos anos 60, né? Nos anos 70 e até hoje, de difícil inserção esses trabalhos nas reservas técnicas. Então eu começo com um trabalho de 1924, do A.B. Warburg, que é o Mnemosyne Atlas, uma imagem. Então ele era um historiador de arte, um pouco amalucado, né? E ele resolveu juntar figuras, né, que ele recortava de jornais, revistas, de livros de arte, para transformar aquilo em propostas de organização da informação, né? Então, na época, era algo bastante caótico, né? A gente não dava para entender essa proposta como uma proposta de documentação. Hoje a gente já aceita mais isso quando a gente, né, entra no Google, entra na internet e tem todas aquelas fotos, aquelas informações quase desconectadas. Mas ele é um precursor do caos documental, que a gente chama aqui de caos documental. Então, o que acontece? A partir do século XX, artistas conceituais se apropriam de arquivos, tipologias e índices taxonomias
como poética de suas obras. Então, os arquivos eles passam a ser obra de arte. Os museus e centros de documentação não se propunham a documentar esses trabalhos, então os próprios coletivos artísticos passavam a fazer isso. Eles documentavam colegas, documentavam as performances de outros grupos. O Fluxus é um grupo que fez muito isso, né? Então, é por isso que a gente fica nessa fronteira do que é documentação e do que é, se isso é documentação ou se isso é arte, né? Esse livro da Gauch ele tem essa citação que eu gosto muito. O arquivo não é nem um simples conjunto de regras abstratas, nem um depósito de informação. Mais do que isso, é uma gramática ou um modelo cujas regras se relacionam diretamente com os discursos que ajudam a formulá-lo. Mais do que ser a busca da origem do princípio próprio do relato humanístico tradicional, o arquivo se converte, então, em uma estrutura descentrada em uma multiplicidade de séries de dados capazes de gerar significados sem evitar contradições, inconsistências e até mesmo banalidades. Então, nessa nossa concepção de arquivo, nesse nosso jeito de documentar a arte contemporânea, cabe a descentralização, cabe as coisas que estão fora de padrão, e inclusive contradições, ou seja, a gente tem uma busca por padronização de linguagem, tem uma busca por padronização de ferramentas, mas a gente não pode deixar de lado as contradições, as coisas que saem fora da casinha, né? Principalmente quando a gente está falando de arte e de narrativa artística ou de historiografia, né? Da arte contemporânea. O que entendemos também que respeitar os diversos formatos de acumulação e conexão é compreender que o arquivo se dá por fragmentos, regiões e níveis. Isso é um pouco de Foucault, né, dentro da concepção de arquivo. Não por sua unificação, mas pela análise sistemática dos discursos em sua existência múltipla. Então a gente sabe que quando você tem um arquivo, tem alguém falando, né, a voz daquele arquivo, ela vem um pouco de baixo, de cima para baixo, né? E será que ela está realmente representando todas as nuances, toda a documentação, toda a heterogeneidade que os trabalhos de arte carregam? Então isso é uma questão. Eu trouxe esse trabalho, que é um exemplo, eu trouxe vários exemplos para a gente brincar um pouco com essas teorias, né? Esse trabalho chama 88 Constelações, para o Wittgenstein. E é um trabalho de arte digital que procura... Será que a gente consegue acessar o link? Então, o que ele faz? Ele fragmenta a obra do Wittgenstein, que é um filósofo linguista, para que o usuário, né, o usuário se aproprie das obras, não de uma maneira linear ou cronológica, mas de uma maneira interativa e randômica, né? Pictures in the sky. Como se fosse Connect the models working on these drawings in the sky. This story is about então a imersão que você tem na obra do Wittgenstein, por exemplo, através de uma proposta dessa de documentação, que as pessoas não chamam de documentação, eu estou chamando aqui de documentação, é através desses links. Então, é só para join the dots. Ilustrar, né? Então aqui a gente, por exemplo, tem um dos temas dele, que é o limite da linguagem. E aí você vai imergindo na obra do Wittgenstein de uma maneira que você se apropria da obra, que você entra por outros canais que não os formais, tá? Wittgenstein said the limits of language are the limits of my world. And she said, mais, né, there is site. nothing E outside. aí, nesse tipo de documentação, cabem muitas coisas. Cabem vídeos, cabem textos, cabem narrativas pessoais. E é isso que a gente está trazendo aqui. Então, aqui
aqui tem uma mistura mesmo, né? O Hal Foster, que é um teórico que eu gosto muito, ele trata do impulso do arquivo, né? Então artistas começam a ter esse impulso de arquivo, começam a trazer para a gente que documenta um outro tipo de organização desse conhecimento, né? E a gente tem vontade de levar em conta também esse tipo de documentação um pouco mais anárquica, né? Uma guinada cultural marcada pela emergência de uma forma de documentação que se faz por uma textualidade líquida que apaga sem deixar rastros. Permite que se atentem outros formatos de memorização e outras noções de história, para além do arquivo, do ponto de vista institucional, cultural e jurídico. Então aqui a gente fala um pouco mais de memória subjetiva, né? O arquivo de arte é pensado como um campo expandido da atividade cultural. Arquivos desse caráter se ordenam segundo regularidades específicas, com diferentes formas de acumulação e de conexão. Então a gente não está falando de deixar os trabalhos soltos, mas de organizá-los de uma maneira diferente, né? A gente propor novas formas de acumulação desses trabalhos e de apropriação. Vamos lá, vou correr um pouquinho. Esse é um workshop que trata bem desse tipo dessa temática que eu trago aqui. Ele chama Botanique, e quem dá ele é o Gabriel Vanegas, ele é um colombiano que mora na Alemanha. E a gente levou o Botanique para o FIRE, que é o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. A proposta do Botanique é que os espectadores, né, da exposição, tal como as expedições, né, do século XVI, eles cheguem na exposição, se apropriem das obras, dos conteúdos e façam a sua própria documentação. E isso vai para o arquivo do festival. Então aqui é uma pessoa, um dos participantes que estava vendo uma das obras, né? Aí esse é o tipo de trabalho que a gente faz nesse workshop, onde a pessoa tem lápis, canetinha, vídeo, computador, o que ela quiser para documentar aquela obra de arte que ela escolhe. Primeiro a gente deixa ela de castigo, assim, umas 2, 3 horas na exposição, para que ela fique bastante tempo imersa mesmo no trabalho que ela resolveu escolher. E aí começa a produção. E todo esse material, ele é arquivo. A gente considera ele documento, tá? Essa já é uma teoria bastante extrema, né? Chama Proliferative Preservation, é do John Hipólito, ele apresentou isso no ISEA. Foi uma mesa redonda também que a gente participou, em Istambul, em 2011. E aqui ele trata especificamente de preservação digital. Então, é uma abordagem teórica, tá? Vou deixar isso bem claro. Ainda a gente ainda não tem código, né, que traduza isso, mas ele aplica teorias genéticas para os arquivos. Então, o que acontece? A gente não preservaria mais item por item, né? E sim preservaria todo o ambiente. E aquele item seria preservado, e isso também é um jeito da gente começar a colocar coisas em rede de uma maneira que elas se autopreservem, né? Porque elas vão criando conexões, como a vida, né? Você cria um ecossistema em vez de ficar preservando item por item. Dentro dessa perspectiva, tem um projeto que chama Encoding Cultural Data, né? Que é uma codificação para DNA de uma versão da Library of Congress. Então, em vez de você preservar cada item da Library of Congress, você você transforma isso num código de DNA, né? E aí você tem a Library of Congress preservada como um conjunto, né? Como eu já disse, isso é bastante teórico, tá? E, obviamente, que esse tipo de coisa existe na preservação, na genética, né? O que a gente traz é esse conceito para o arquivo. Então, seria possível, por exemplo, no caso da Mona Lisa, você preserva o código do quadro da Mona Lisa, em vez de ficar preservando aquele quadro, né? Porque vai chegar uma hora que tudo isso
acaba desaparecendo. Então, o que vem, né, desse tipo de teoria? Que o importante é a gente estar sempre pensando nesse ecossistema, na coisa holística, no arquivo como um todo, e não como peças únicas separadas, que a gente cataloga item por item e às vezes esquece. E isso é um trabalho árduo. Quando a gente tem arquivos com muitos itens, assim, a gente trabalha com, sabe, 100, 200 mil fotografias, fica uma coisa insana, ficam projetos improváveis, né? Então, como fazer com que esse tipo de trabalho, de arte, se preserve naturalmente? Então, é através de redes sociais, né? E aquilo vai se expandindo, vai se tornando um ambiente, e aí ele vai ser preservado. Esse é o último trabalho que eu trago, que é o trabalho Sevens and Pieces, da Marina Abramovic, que foi feito junto com o Museu Guggenheim. O que a Marina é uma performer bastante famosa, né? E o trabalho dela é bastante consistente, e examina a possibilidade de refazer e preservar uma forma de arte que é, por natureza, efêmera. Então, o que acontece? As performances artísticas eram preservadas através de fotografias, de filmes, e por um momento o Museu Guggenheim achou que aquilo não estava sendo suficiente para uma performance, né? Você ter apenas uma fotografia da performance. Então eles começaram, junto com a Marina Abramovic, a fazer um trabalho de reperformance, né? A preservação seria reencenar aquela performance. Isso seria preservá-la para sempre, né? Não de uma maneira estática, como uma foto ou um vídeo. Então, a Marina começa a reencenar vários trabalhos de artistas de performance dos anos 60 e 70 que não haviam sido documentados na época. Então, a gente o Guggenheim não tinha esse material, ou tinha poucas fotos, e através desse trabalho da Marina, as performances começam a ser reencenadas. Então, isso também é um limite, né, de documentação. Será que a reencenação é um novo trabalho? Será que a reencenação é uma releitura? Ou será que é um documento, né? Um documento vivo? Então, essa é uma questão que eu trago aqui. Aí tem outras imagens, que essas não são performances dela, mas que ela reencenou. Tá no fim, é ótimo. Então, a proposta é que essas, não estou pedindo para queimar arquivos, né? Gosto muito deles. E é por isso que eu sinto essa angústia, né? Da gente não conseguir, desse trabalho não dar conta. E principalmente dele não ter difusão. Então, o que a gente propõe? Que isso sejam camadas de documentação agregadas aos projetos formais e institucionais deste âmbito. Porque eles enriquecem o repertório de documentos e sinalizam esferas pouco exploradas de metodologias para a preservação da arte, dialogando mais estreitamente com os parâmetros da contemporaneidade de absorção desses trabalhos. Então é isso. Muito obrigada. Depois, se quiser meu e-mail, eu passo para vocês. Eu sou uma pessoa super acessível, adoro discussões. Só não vou ficar mais hoje por aqui, porque eu não tenho trabalho. Obrigada, gente.